pois nós sabemos em quem temos crido e que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. O Espírito Santo está aqui para nos guiar, para nos inspirar, para iluminar os olhos do nosso entendimento e nos lembrar de crer na verdade e nos dar uma esperança viva. Estava numa carreira profissional, tinha muita coisa ainda como sonho, como ideal para alcançar, para realizar. De repente, aquela inquietação no coração da parte de Deus para deixar essa carreira profissional para vir para o Ministério Tempo Integral. E naquele tempo nós estávamos participando de uma igreja, era um grupo bem pequeno, então eram muitas incertezas, não tínhamos respostas, mas tinha essa inquietação, esse desejo. Ao mesmo tempo que sabíamos que Deus estava nos conduzindo nessa direção, havia esta preocupação, até mesmo ansiedade. Como é que seria a nossa vida? Como que nós iríamos constituir esse ministério? Então tinha muita resposta muita pergunta sem resposta. Então, muita resposta que gerava essa inquietação nos nossos corações. Para mim foi tranquilo, porque desde o começo, quando começamos a namorar, eu sempre via ele como um pastor. E a minha mãe falava, pastorzinho. Ele, não, eu não vou ser pastor. Não vou ser pastor. E eu sempre via. Então, quando ele chegou e falou assim, Rose, eu falei, Deus já me falou, já sabia. E tem um versículo que eu carrego comigo que fala assim que eu sei em quem tenho crido. Então, nada dessas coisas, dessas preocupações as quais ele comentou, né, veio e se assentou no meu coração. Falei, vou ter dificuldades daqui para frente. Porque eu sei, sempre soube, sempre saberei em quem eu tenho crido. E sei que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Os antigos diziam, né, que a lã nunca pesa para o carneiro. Então, quem é a lã? São os filhos. A Lohana ia fazer 2 anos, estava fazendo 2 anos. Então, o Rômulo já tinha 3 e o Derek 6. E nós íamos juntos com eles, vai fazer grupo familiar. Vamos com as crianças. Depois, com o tempo, fomos para o hotel. Depois do hotel, alugamos um local. Mas no começo, assim que nós iniciamos, era um grupo pequeno e eles estavam ali, servindo, né? A nossa primeira visita na igreja, o palco estava sendo montado pelo pastor Pio e pelo pai do pastor Pio, que estava ajudando ali na montagem do palco. Tudo muito artesanal e eles pegando no pesado, servindo, pintando parede, pintando o chão. E a gente pôde ser testemunha, assim, desse início, desse começo e de algo tão especial. E nesse local, eles estavam lá junto, carregando tijolo, mexendo na areia, arrumando também, porque nos dias de semana estava em obra. No domingo, nós tínhamos que chegar lá, tirar tijolo, tirar areia, limpar tudo, colocar as cadeiras para fazer o culto. E eles estavam lá junto. Depois, terminando isso, eles deitavam no chão, no meu lado, assim. Eu sempre levava uma cobertinha, né? Sim. Deixava, eles estavam dormindo e dormiam ali e vamos embora. Os dois nasceram em 2000, né? Esse primeiro retiro foi em 99, né? Foi no carnaval de 99, então ainda a gente não tinha filho. Daí depois a gente sempre levou enquanto eram pequenos, né? Daí a gente fazia um rodízio entre as líderes mães para cuidar das crianças, depois a gente começou a escalar um grupo familiar por ano, que tinha tanto grupo familiar, né? Então um grupo familiar por ano tinha o privilégio de cuidar da IBI, a gente sempre procurou envolvê-los, né? E uma certeza, né? E isso eu tenho sempre aprendido com a Rose, né? A gente tem falado bastante do Pio, mas a Rose, ela tem um papel muito importante nisso tudo, né? Sempre muito hospitaleira, recebia a gente na casa dela quando precisava, e ela com as crianças pequenas também, né? E 3 filhos, né? E sempre com as crianças na igreja, e assim, muito cedo eu aprendi com a Rose, né? A Bíblia fala, né? Se alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram. Nem sempre é fácil você se alegrar, né? Porque você olha, puxa vida, me alegro, mas lá no fundo, nem sempre. Mas a Rose, eu vejo nela isso. Ela se alegra
Ela se alegra que a gente conquiste, que a gente alcance, que a gente avance, que a gente realize sonhos, né? E ela sempre impulsiona para que a gente sonhe e declara com a gente em fé, você vai alcançar esse sonho. Né? Nada é impossível para Deus. Então isso desde sempre vem marcando a minha vida, né? E ela sempre disse, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido, né? Quando eu engravidei do Gabriel, bem no comecinho eu tive um probleminha e eu quase perdi, né, a gravidez. E o nosso líder de grupo, ele teve um sonho. Ele sonhou que o meu pai morria numa sexta-noite e meu sogro num sábado de manhã. E ele não entendeu o sonho e ligou pro Pio. E daí o Pio falou, eu já sei. E o Pio apareceu na nossa casa na outra semana, que era o grupo lá na nossa casa, né? Então a gente vai orar, a gente vai se opor como igreja, como família de Deus, e a gente declara a vida. E essa gestação vai adiante, né? E daí, e as coisas acontecendo. Né, continuava, grupo familiar, né, que a gente liderava, que a gente frequentava, os cultos e tal. E daí ele falou para mim, agora é tempo da Ali descansar, mas o Tom continua. O Gabi vai fazer 23 em novembro. O Luca vai fazer 19, e o Luca tem 18. Mas o Luca e o Gabi hoje eles lideram teams, né, os dois são líderes do team, os dois estão envolvidos na IBI. Então eles amaram, eles cresceram aprendendo a amar a igreja, amar o corpo de Cristo, amar pessoas. E hoje eles não se veem, né, parados, não fazendo nada. Então eles querem fazer parte, né? Eles querem contribuir, colaborar. E isso vai ajudando eles mesmos, né? A crescer, a se desenvolver, a alcançar algumas coisas. Com certeza, com certeza. Já me fizeram essa pergunta, vocês fariam algo diferente? E eu ouvi, eu acho que era um atleta, e o atleta diz, não faria diferente, eu faria tudo de novo, porque eu fiz bem, fiz certo, não sei o quê. E quando eu ouvi aquela palavra dele, aquilo entrou dentro de mim assim, eu falei, eu também não faria nada diferente. Não, depois pensando, falei, não, eu faria. Existem algumas coisas que nós faríamos diferente. Por exemplo, existiram pessoas que caminharam conosco que eu deveria ter cortado elas mais cedo. Eu deixei muito. Existem algumas pessoas que eu cortei cedo demais. Eu deveria ter dado mais tempo para elas. Sabe, essa falta de discernir, de perceber, de ser às vezes um pouco mais tolerante e menos tolerante com algumas coisas. E mais tolerante com algumas coisas. Então, às vezes, essa falta de experiência, de maturidade, eu mudaria. Né? Isso é para dar um exemplo, né? Ser mais longânimo com algumas pessoas que às vezes a gente exigiu e algumas pessoas que a gente foi longânimo, não deveria ter sido longânimo, deveria ter, né, como diz o outro, cortado o mal pela raiz e não fizemos. Né? Então é falta de experiência, é um pouco de maturidade, de discernir esse comportamento humano. Então existiria sim mudanças, faríamos mudanças sim, com certeza. Lembra quando a gente foi orar lá na NIEPSE, na construção, né? Porque foi algo assim que a gente veio, né? Aluga Alcebiades, aluga aqui, aluga ali, depois vai para o Morumbi, compra ali, depois volta, né? Então, eu me lembro que uma vez a gente estava descendo ali a escadinha da IBI e a gente encontrou o Pio quase na frente da sala da Rose ali. E ele estava muito feliz, porque a gente ia começar a construção, né, ali. Assim, não começar, já ia terminando, assim. Mas eu me lembro de quando a gente orou e ele falando assim, porque teve bastante levante, bastante dificuldade. Não foi um sonho, né, colorido, lindo, maravilhoso. Vamos construir, deu tudo certo, foi tudo fácil, né? Tudo aconteceu do jeitinho que a gente sonha, espera. Não tem que orar, não tem que suar, não tem que, né, lidar com todas as circunstâncias, com as pessoas ao redor, assim, né? Mas bem nesse final, assim, né, da construção, eu me lembro que a gente encontrou ali o Pio com lágrima nos olhos, assim, né? E ele falou, mas Deus é conosco, né? A fidelidade dele aqui, agora a gente pode, né, inaugurar, apesar de tudo, né? Saber que o sonho dele, né, aquilo, a visão que ele tinha colocado, né, no coração dele, da Rose, né, era assim, né, mais um passo se realizando, né? Mais uma etapa. Acho que uma palavra mais que a gente podia colocar na aba é vitoriosa, né?
olhando nessa perspectiva. A gente sabe que a gente desagrada o diabo. Por que a gente sabe disso? Porque a gente vê o quanto ele bate, o quanto ele tenta bater, trazer, né, tristeza, frustração. E uma das coisas assim que, né, não tem muito como separar a aba do pio, né, porque tem tanto dele ali nessa construção. Às vezes dava até raiva, assim, porque tinha momentos difíceis, momentos assim que teria motivo para, às vezes, reclamar, às vezes falar alguma coisa, e a gente nunca viu isso nele, né? Nunca. Sempre olhando o positivo, sempre olhando a oportunidade, sempre olhando as possibilidades e não deixando o diabo colocar nele palavras de murmuração, de reclamação. Isso ensinou bastante, né? Ensina bastante a gente. Me lembro do dia que nós fizemos um buraco no chão para começar a construir esse templo. Né? Isso marcou eu, o Pio, as crianças, né? Não eram tão crianças assim, mas aquilo marcou, falar assim, a fidelidade de Deus. Né? Sempre via o Pio como pastor, mas não passava na cabeça, nas ideias, né, de que um dia teríamos um templo desse tamanho. E naquele dia, cavando aquele buraco ali, né, eu vi a fidelidade de Deus. E sabendo que ele continuaria e continua, então o prédio de 7 andares, né, vai sair no tempo certo, no tempo de Deus, tudo. Então esse foi um momento assim que me marcou bastante. Eu na verdade eu tenho uma frase que é uma frase do meu pai. Eu encontrava com o pai, ele perguntava: e daí, como que está a igreja, como está o ministério? Eu falava: pai, está bem, está caminhando e tal. Ele olhava para mim e dizia assim: filho, a igreja foi feita para ir e ela vai, e não tem quem possa impedi-la de marchar. Então isso era, eu sabia, né? Passávamos algumas dificuldades, alguns momentos assim, sabe, mais difíceis, de oposições e tal. E eu lembrava: não, mas a igreja foi feita para ir, e a igreja vai, ela vai romper, ela vai chegar lá. Então isso sempre gerava essa certeza, essa confiança de que, olha, a igreja do Senhor Jesus, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. E aquilo sempre nos animávamos a dar mais um passo, e sempre as vitórias vinham e a gente continuava a marchar com alegria.